Eu tive uma reunião agora há pouco com uma motorista lá do estado de São Paulo por conta de uma infração, que é recusar-se a fazer o teste do bafômetro que ela levou num veículo de locadora. E a grande dúvida dela era por conta deles já terem cobrado o valor da infração de trânsito, porém eles cobraram um valor de R$ 2.600. Então ela estava com dúvidas se realmente era esse o valor, se de fato eles agiram da maneira correta ao cobrarem essa quantia. Então, por conta dessa dúvida que ela tinha, eu resolvi gravar esse vídeo que talvez seja a sua dúvida também. Então eu preparei essa imagem aqui para que tudo seja o mais didático possível em relação às explicações do preço da multa do bafômetro, ao menos até agora, até a data da gravação desse vídeo, que é o dia 3 de fevereiro de 2026. Então, seguindo aqui, hoje a multa do bafômetro, também conhecida como lei seca no Brasil, tem o seguinte preço cheio, que é R$ 2.934,70. Então, é uma infração gravíssima vezes 10. Então, eis o valor de aproximadamente R$ 3.000 do preço cheio da multa do bafômetro quando você não paga com desconto. E quando que você tem que pagar esse preço cheio aqui? Quando você opta por apresentar todas as defesas e recursos dentro do processo administrativo de multa e ao final do processo você vier a perder. Por exemplo, defesa prévia indeferida, recurso a jari indeferido, recurso ao CETRAN indeferido, então você terá que arcar com esse débito da multa. Por outro lado, tem a questão de você simplesmente não apresentar nenhuma defesa, a notificação de penalidade, que nada mais é do que um boleto a ser pago, é enviado para o seu endereço e você não paga com 20% de desconto. E quando você perde o prazo para pagar com essa porcentagem de desconto, você também terá que pagar o valor cheio e ainda juros. Agora, em relação aos 20% de desconto, é quando você recebe em sua residência essa notificação de penalidade, nada mais é do que um boleto. E quando que você receberá esse documento? Quando você apresenta uma defesa prévia ou não apresenta nenhuma defesa e, consequentemente, o órgão tem que emitir essa notificação para o seu endereço, conforme está cadastrado lá no Detran. E você terá essa oportunidade de pagar com 20% de desconto. Então, de R$ 2.934,70 vai para R$ 2.347,76, ou seja, um desconto de R$ 586,94. Esse desconto, de fato, eu recomendo que você pague com os 20% de desconto, porque ainda assim, caso você não concorde com essa infração, você poderá apresentar a sua defesa, o seu recurso, ou por intermédio de um advogado especialista em trânsito, a ação judicial. Agora, tem esse grande ponto aqui, que é a porcentagem com 40% de desconto, que nada mais é do que uma grande pegadinha por parte do órgão, principalmente se você, motorista, precisa da sua habilitação para auferir renda, para garantir o seu sustento e de sua família. Por exemplo, um caminhoneiro, Uber, ou seja, motorista profissional. E o porquê que eu estou falando isso? Porque quando você paga com 40% de desconto, você estará abrindo mão da sua defesa. Então você não poderá mais apresentar nenhuma defesa administrativa. E, consequentemente, o órgão de trânsito aplicará as sanções contra a sua habilitação, que é o curso obrigatório de reciclagem. Você tem que procurar uma autoescola para fazer esse curso, 30 horas aula, tem que passar numa prova e ainda ficar os 12 meses sem poder dirigir. Então imagine, como que um caminhoneiro, um Uber, vai ficar 12 meses sem poder dirigir? Não tem como. Ele teria que procurar outra profissão. Então não pague com 40% de desconto, é uma grande pegadinha. Por mais que seja uma economia de R$ 1.173. É justamente para você cair nessa pegadinha do órgão de trânsito, então não faça isso. Agora, o ponto da reincidência. Quando que esse valor ele dobra? É quando você comete num período de 12 meses duas infrações iguais. Por exemplo, da lei seca. Você recusa duas vezes num período de 12 meses. Consequentemente, o valor de 2.934 passa a ser 5.869, que é justamente o que nós chamamos de reincidência. Tá? Então, não teria descontos aplicáveis a esse valor dobrado. E ainda, conforme eu trouxe em relação às observações, além da multa, há a suspensão da CNH por 12 meses. Então, o pagamento da multa não vai te eximir da suspensão da CNH. Não é uma coisa ou outra, mas sim suspensão da CNH, o pagamento do débito da multa e o curso de reciclagem, caso você não recorra ou venha a recorrer e perca todas as etapas administrativas. Então, é dessa maneira hoje o preço da multa do bafômetro.